Obrigado, presidente Bruno Cunha. Uma boa tarde a todos os senhores vereadores, uma boa tarde também a quem nos acompanha nesse momento pela TV Legislativa. Eu, com muita honra, venho fazer uso da palavra nessa tarde, lamentando profundamente os acontecimentos da última sessão ordinária. Já disse, na oportunidade do discurso do vereador Silvio Zimmermann, e repito, nós somos representantes da comunidade blumenauense, essa casa tem 15 cadeiras, independente de situação de oposição, nós temos um compromisso com a comunidade blumenauense. E a nossa obrigação, pelo menos eu faço isso, é de estar aqui nas sessões ordinárias, terças e quintas-feiras. Digo isso porque, volto a dizer, lamento profundamente a forma com que encerrou a sessão ordinária da última terça-feira. Não vou dizer que sou o único, mas sou um dos poucos que permanece durante toda a sessão ordinária, até por ser o líder do governo, e ouvir atentamente os discursos dos senhores vereadores e tentar, dentro das minhas possibilidades, também ser esse elo de ligação junto ao Executivo Municipal. E fiquei muito, mas muito mesmo, triste, e até peço desculpas, talvez me exaltei mais do que deveria, mas confesso que a minha vontade em usar a tribuna, além de, nessa oportunidade, poder responder a vários dos questionamentos que são feitos aqui nessa tribuna pelos demais senhores vereadores, porque é essa também a minha função enquanto líder, ser porta-voz das respostas do Poder Executivo. Mas, mais ainda, a falta de respeito com o vereador Ientes Mantel, vereador de 7 mandatos legislativos, que estava fazendo o seu pronunciamento e teve que ser interrompido à metade. Essa, sim, no meu ponto de vista, foi o erro mais grave da sessão ordinária da última terça-feira. Não gostaria que fosse feito com nenhum dos outros 14 vereadores, muito menos com o vereador Ientes Mantel. Por isso, por essa falta de respeito, é que, infelizmente, eu acabei me exaltando. Peço desculpas à comunidade que acompanhou as cenas lamentáveis que aconteceram, mas também sou obrigado a confessar de que, diante daquele momento, no calor do momento, acredito que também qualquer pessoa que estivesse sentindo aquilo que eu senti, talvez poderia ser até pior. Então, senhores, página virada, vamos em frente. Nós temos muita coisa para fazer aqui pela nossa cidade. E digo isso porque, como o próprio vereador Ientes falou, né, independente, se fala muito em independência do poder legislativo. Vamos começar por nós. Vamos começar pela nossa sessão ordinária. Vamos utilizar mais o senso da coletividade, até mesmo para dar o direito de todos usar a palavra. Gente, como eu disse, temos muita coisa importante acontecendo, não só na nossa cidade, no estado, no mundo, né, relacionada ao coronavírus. Eu vou trazer para vocês nessa tarde um assunto de extrema importância e que não teve, no meu ponto de vista, a publicidade devida, dada a importância do assunto. Eu gostaria que fosse colocado lá pelo Ari a primeira tabela disponibilizada pelo governo do estado no dia 28 de maio, se não me engano, exatamente. Acompanhem, senhores vereadores e a comunidade que nos acompanha nesse momento. Esse é uma tabela fornecida pelo governo do estado de Santa Catarina, no dia 28 de maio de 2020, colocando a nossa região, o Médio Vale do Itajaí, na cor laranja. A cor laranja, vocês vão ver depois quando aparecer o mapa, ela representa risco grave. Risco grave foi decretado a região do Médio Vale do Itajaí, a qual Blumenau faz parte, no dia 28
de maio. O prefeito Mário Hildebrand, quando recebeu essa tabela numa videoconferência com representantes do governo do Estado, imediatamente contestou essa tabela e esse patamar de risco grave. Por quê? Porque risco grave, senhores vereadores, faria com que a cidade tivesse que tomar medidas drásticas, como, por exemplo, o fechamento dos shopping centers, como, por exemplo, o fechamento do comércio. Nós teríamos que retroceder a tudo o que nós já conseguimos avançar. Teria que fechar as academias, tudo isso decorrente dessa tabela que foi apresentada no dia 28 de maio pelo governo do Estado. O prefeito Mário, como eu disse, contestou essa tabela, mostrou de que Blumenau estava com um número muito superior de testes executados do que as demais cidades e que nem por isso estava nessa condição de risco grave. E o governo do Estado, diante da manifestação do prefeito Mário Hildebrand, refez o estudo, refez a análise. E, por favor, Ari, o próximo gráfico, esse já do dia 2 de junho, colocando o médio Vale do Itajaí, ali com uma média de 1,5, já no risco alto, ou seja, mais baixo do que o risco grave, sendo efetivamente o momento que nós estamos vivendo aqui na cidade de Blumenau, a qual faz parte do médio Vale do Itajaí. Então vejam só a irresponsabilidade do governo do Estado em fazer cálculos e, pasmem, demorou quase 70 dias para o governo do Estado emitir esse estudo, com erro. Imagina se o nosso prefeito Mário Hildebrand não fosse um prefeito atuante, não estivesse diariamente ligado às questões relacionadas ao coronavírus e não soubesse a realidade efetiva do nosso município. Talvez teríamos que fechar o nosso comércio, talvez teríamos que fechar as academias, talvez não conseguiríamos avançar nas questões que estão sendo discutidas. Então, minha gente, com dados, eu demonstro a irresponsabilidade desse governo estadual que está aí administrando o Estado de Santa Catarina. E, por favor, Ari, o último gráfico. Olhem como mudou o cenário do mapa do Estado de Santa Catarina depois que os dados foram reanalisados. Aquele ponto amarelo ali no meio daquela quantidade de localidades laranja é o médio Vale do Itajaí, a qual Blumenau faz parte, e que agora sim traz efetivamente a realidade que nós estamos vivendo aqui no nosso município. Concedo, com muita satisfação, uma parte ao vereador Almir Vieira. Uma autorizada fala do vereador Almir Vieira. Vereador Matias, quero parabenizar a Vossa Excelência pelos dados que traz na tarde de hoje, mas eu quero aproveitar também a primeira fala do senhor para que espero que alguns blogs e algumas pessoas que ficam só falando coisas ruins, que eles tenham entendimento também de uma certa condição. Nós aqui combinamos de que iríamos fazer a inversão de pauta, todos os vereadores participaram disso e concordaram com isso. Obviamente, entendo a indignação de Vossa Excelência, mas também ficou bem claro, e para aqueles que não conhecem o trabalho do vereador, a principal questão numa sessão é fazer a pauta dos projetos, indicações, requerimentos que tem que estar aqui, que vão direto ao encontro do interesse da nossa sociedade. A fala é uma condição que cabe a cada um decidir se fazer ou não. A falta de respeito aconteceu ou não? Caso e cada um ao seu caso. O que é mais importante disso tudo? E eu vou pedir aqui agora, presidente, ouvindo a fala do então vereador César Sim, ouvindo a fala do vereador Silvio Zimmermann e vendo os acontecimentos do momento que estamos passando, eu vou pedir para que nós voltamos a fazer aquela sessão home office. Por conta disso, está aumentando os números de casos, já está atingindo a nossa casa, já está atingindo pessoas próximas de nós. Então,
com tudo isso, para que não fique aqui daqui a pouco aquela briga nos meios de comunicação. Ah, o vereador é sensato, o outro não é. Porque já me pegaram sem máscara, falaram que eu não estou nem aí para a sociedade. Então, para que nós tenhamos aí uma condição, eu peço que Vossa Excelência conduza isso com todos os demais parlamentares. É um pedido que eu faço. Se acharem por bem que devemos fazer isso, caso contrário, também aceitarei, de qualquer forma, a melhor forma que for conduzida aqui. Obrigado. Perfeito. Vou devolver o tempo e depois faço a fala aqui, pode ser? Pode. Então, quanto tempo que o vereador Matias gostaria de acréscimo? Mais um minuto, está ótimo. Mais um minuto e depois eu respondo aqui o vereador Almir, perfeito? Tá ok. Senhores vereadores, só então para a gente encerrar esse assunto com relação à fala, eu concordo plenamente com o vereador Almir. Aqui cada vereador é dono do seu mandato, cada vereador sabe onde o seu calo aperta, sabe quanto que a comunidade cobra. Enfim, é uma deliberação de cada um dos senhores parlamentares querer ou não fazer uso da palavra. Mas, vereador Almir, colocando efetivamente a minha linha de raciocínio, eu achei que foi uma falta de consideração, principalmente do vereador Gilson e do vereador Adriano, que usaram a palavra e que depois se retiraram da sessão com o objetivo claro de que a sessão fosse encerrada e que o discurso do vereador antes não fosse feito, consequentemente, que o meu também acabasse não acontecendo. Mas, dito isso, vamos voltar ao meu discurso relacionado ao coronavírus e, mais uma vez, demonstrar a irresponsabilidade do governador Carlos Moisés, da sua equipe, que já não bastasse todo o imbróglio relacionado à CPI dos respiradores, a qual eu acompanhei atentamente os discursos do ex-secretário da Casa Civil, ex-secretário de Saúde, a pobre da servidora de carreira, a qual queriam colocar que a culpa era dela por ter apertado o botão e liberado 33 milhões de reais de forma antecipada. Então, mais uma vez, destacar a irresponsabilidade e a ineficiência do governador Carlos Moisés e do seu governo. Obrigado.